Olá pessoal, hoje vamos falar sobre dois temas extremamente importantes no contexto do neurodesenvolvimento: o transtorno do espectro do autismo, o TEA, e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. São temas que vêm se tornando cada vez mais importantes no âmbito da residência médica, e esse é o nosso foco, responder a questão. Antes, vamos só fazer uma breve introdução do tema. Esse é um conteúdo essencial, tanto para quem está estudando quanto para a prática diária. Vamos abordar definições, causas, manifestações e tudo de uma maneira um pouco mais prática. O TEA é um transtorno de neurodesenvolvimento que acompanha a pessoa durante toda a vida. Ele apresenta uma gravidade variável, mas sempre impacta a comunicação e a interação social, além de estar associado a comportamentos e interesses restritos ou repetitivos. A prevalência tem aumentado significativamente. De acordo com o CDC de 2023, cerca de 1 a cada 36 crianças é diagnosticada com TEA. É mais comum em meninos. E esse fato de ser mais comum em meninos é frequentemente cobrado em provas de residência médica. As causas são multifatoriais, envolvem fatores genéticos e ambientais. Entre os fatores de risco destacam-se a idade avançada dos pais, que cai em questão de prova, pré-maturidade, baixo peso ao nascer, exposição a substâncias tóxicas durante a gestação e negligência dos cuidados. A parte da epidemiologia vai cair muito em prova, e até mesmo pegadinhas envolvendo mercúrios de vacina, o que é uma coisa falsa. Os sinais de alerta começam a se manifestar geralmente entre 12 e 24 semanas, que também vai cair em prova de residência médica. Então nota que tudo que eu falar aqui vai ser breve, mas tudo que eu falar é tema comum em provas de residência médica, desde os sintomas, da epidemiologia e da apresentação clínica. Então o fato dos sintomas começar geralmente entre 12 e 24 semanas é um tipo de pergunta de residência médica também. Os principais sintomas são dificuldade de comunicação e interação social, vai vir um atraso na fala, evitar o contato visual, preferência por brincar sozinho, comportamentos repetitivos, movimentos estereotipados, seletividade alimentar ou dificuldade em lidar com mudanças, alterações sensoriais, como hipersensibilidade a estímulos sensoriais. Mas lembre-se, a presença de doenças associadas como epilepsia e deficiência intelectual é comum em até 70% dos casos e tem muita questão abordando sobre isso. Quanto ao diagnóstico, ele é muito prático. E existe algo que ama cair em residência médica, que é sobre o fato do diagnóstico ser essencialmente clínico, baseado nos critérios do DSM-5. A triagem pode ser feita com o MChat, uma ferramenta para identificar crianças de alto risco aos 18 meses. Se o score for acima de 8, e lembra desse número, tem que decorar, acima de 8, é fundamental encaminhar para avaliação. O MChat, ele não diagnostica, ele é um método de screening, ele é um método de triagem. A partir do momento que ele deu mais que 8, encaminha para avaliação diagnóstica. Ou seja, muitas questões vão cobrar justamente sobre MChat, tal nota alta. O diagnóstico é fechado? Não. É só uma triagem. O manejo ele é interdisciplinar, envolve intervenções precoces com fonoaudióloga, terapia ocupacional e terapia comportamental aplicada, como ABA. O tratamento farmacológico pode ser necessário, por exemplo, com risperidona ou aripiprazol, ou sintomas de ansiedade. Já o TDAH normalmente entra como diagnóstico diferencial, um do outro. Normalmente as questões de TDAH costumam cobrar TEA e vice-versa. O TDAH tem que ser entendido também como um transtorno do neurodesenvolvimento, que é caracterizado por desatenção, hiperatividade e ou impulsividade. Ele afeta o funcionamento diário e se manifesta em múltiplos ambientes, geralmente antes dos 12 anos. E aqui entra mais questão de prova. Várias provas vão trazer questões falando sobre os ambientes do TDAH. Por exemplo, a criança se apresenta mais com falta de disciplina apenas na escola, mas se comporta em casa. Isso não é TDAH. E os sintomas têm que se manifestar antes dos 12 anos de idade. Isso vai cair muito em prova. Então, lembrando tudo que eu falar aqui, vai cair. Cerca de 5% das crianças apresentam TDAH, sendo mais frequente em meninos. A epidemiologia diz que é mais frequente em meninos, vai cair em prova. O transtorno frequentemente está associado a outras condições, como o transtorno opositor desafiador. O transtorno opositor desafiador é frequentemente cobrado como diagnóstico diferencial do TDAH, recomendo dar uma olhada sobre. Ou transtorno de ansiedade e distúrbios do sono.
Causas e fatores de risco. As causas envolvem alterações no circuito dopaminérgicos e noradrenérgicos. Entre fatores de risco estão prematuridade, baixo peso ao nascer e exposição pré-natal a substância como nicotina e álcool, frequentemente cobrado em questões de prova. A desatenção é dificuldade em manter a atenção, esquecimento de atividades e distração com estímulos externos. Frente à hiperatividade ou impulsividade, tem a dificuldade de permanecer sentado, interrupções constantes e comportamento inquieto. Em prova, vão cobrar a seguinte frase: que esses sintomas devem estar presentes em pelo menos 2 ambientes e impactar funcionalmente a vida do paciente por mais de 6 meses. Tem que ter um impacto e mais de 6 meses. O diagnóstico é essencialmente clínico, baseado em critérios do DSM-5 ou do CID. O uso de escalas como SNAP-4 ajuda a confirmar o diagnóstico. O manejo é multifacetado, assim como o TEA. Envolve treinamento parenteral para orientar a família, terapia cognitivo-comportamental, psicoestimulantes como metilfenidato, que vão melhorar a neurotransmissão dopaminérgica. Algumas questões podem cobrar justamente sobre isso, como age o metilfenidato, que é na adaptação da neurotransmissão dopaminérgica. Inclusive, alguns novos estudos indicam que o metilfenidato iniciando, que tem que iniciar após os 6 anos de idade, mas iniciando precocemente, ajuda a desenvolver tardiamente o sistema de neurotransmissão dopaminérgica. Lembrando que deve monitorar o crescimento do intervalo QT em pacientes em uso de psicoestimulantes, uma vez que pode trazer algumas alterações no eletrocardiograma. Tanto o TEA quanto o TDAH são transtornos desafiadores, mas é muito tranquilo para a prova. Vamos para a primeira questão. Essa questão do Rio de Janeiro traz um menino de 8 anos com dificuldade escolar. O relato da mãe e o relatório escolar apontam características que sugerem um transtorno comportamental do neurodesenvolvimento. O relatório escolar, a criança apresenta uma desatenção, não conclui tarefas, é desorganizada, é agitada, mostra irritabilidade e agressividade. A mãe diz que o comportamento é semelhante ao pai dela e ao pai, sugerindo uma possível parte mais hereditária. O exame neurológico é normal, exceto por uma impersistência motora, característica compatível com a impulsividade. A letra A traz essa síndrome de Landau-Kleffner, que é uma encefalopatia rara, caracterizada por convulsões, transtorno de linguagem e regressão no desenvolvimento. Mas por que essa alternativa está errada? O caso não descreve convulsões, nem regressão de habilidades, características primordiais dessa síndrome. A idade de apresentação mais comum para a síndrome é antes dos 6 anos, enquanto a criança em questão já tem 8 anos. TEA, da alternativa B. O transtorno de neurodesenvolvimento com prejuízos persistentes na comunicação social e comportamentos restritivos e repetitivos. Por que está errado o TEA? Embora a TEA possa cursar com irritabilidade e desorganização, a criança não apresenta prejuízo significativo na comunicação social ou estereotipos motoros. Caracterizações centrais da TEA. A mãe e o pai não relatam sintomas compatíveis com o autismo em si, mas sim características de desatenção e impulsividade, que é comum no TDAH. C. TDAH, que é esse transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por uma desatenção, uma hiperatividade, uma impulsividade. E por que ela está maravilhosa? Os sintomas descritos como desatenção estão presentes. O comportamento é observado em 2 ambientes diferentes, como escola e também casa, que é um critério essencial para o diagnóstico. A história familiar, pais com comportamentos semelhantes, sugere uma elevada herdabilidade genética, característica marcante. O exame neurológico, normal, exceto pela impersistência motora. Síndrome do X frágil, que é uma desordem genética ligada ao X, principal causa hereditária de atraso intelectual. Isso pode cair em outras provas. Apesar da síndrome do X frágil poder cursar com agitação ou desatenção, que é a característica do TEA, por isso que é um forte diagnóstico diferencial, não há menção de atraso intelectual ou características físicas típicas dessa síndrome, como macrocefalia e face longa, prognatismo, que são características do síndrome do X frágil. A criança não apresenta sinais clínicos compatíveis, como alterações de faces ou hipotonia. Agora um ponto super interessante, que é essa questão da USP, que ela traz o M-Chart, que é uma ferramenta de rastreamento precoce, amplamente utilizada para identificar crianças em risco de transtorno do espectro autista. Não é um instrumento diagnóstico definitivo, mas sim de triagem, com alta sensibilidade para identificar crianças que precisam de avaliação mais aprofundada. A aplicação dela está para todas as crianças entre 18 e 24 meses, e isso cai muito em prova. Quando que se deve aplicar esse mecanismo de rastreamento? No Brasil, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria
Na verdade, recomendo que seja entre 16 meses e 30 meses, preferencialmente aos 18 meses. Então, se você vê uma questão falando de uma criança de 2 anos e 3 meses, é nessa idade. Entre 16 a 30 meses, isso cai muito. Alternativa 1. O MChat é a única escala padronizada disponível para triagem de crianças à relação do transtorno do espectro autista. Embora o MChat seja uma ferramenta amplamente utilizada, não é a única escala disponível. Toda questão que falar única ou somente, a gente já sabe que tem que desconfiar. Existe uma escala chamada ADOS, que é uma avaliação observacional, estruturada e semi-estruturada, e tem a ADR, que é uma entrevista diagnóstica estruturada com os cuidadores. Essa escala complementa o diagnóstico do MChat, mas o MChat permanece sendo a principal. Caso seja aplicada a escala MChat e a criança pontua entre 3 e 7, é necessário aplicar a entrevista de segmento. Correto. A pontuação entre 3 e 7 é risco moderado para a TEA. Aí é interessante fazer uma entrevista de follow-up, uma entrevista de segmento, que é uma etapa adicional para refinar a resposta do rastreamento. A questão pode abordar justamente o que fazer após a entrevista. Se após a entrevista a pontuação for maior que 2, a criança é considerada positiva para a triagem e deve ser encaminhada para avaliação diagnóstica de possíveis intervenções. Se a pontuação for menor que 2, a criança é considerada negativa para a triagem, mas a pediatra deve manter a vigilância. 3. A escala MChat deve ser aplicada somente por profissionais treinados e com especialização em TEA. Incorreto. A aplicação MChat não requer treinamento especializado ou certificação alguma em TEA. Todos os pediatras ou profissionais de saúde infantil capacitados para cuidados gerais podem aplicar a escala. 4. Em relação à pontuação maior que 8, o diagnóstico está confirmado e a criança deve ser encaminhada para a equipe multidisciplinar. Errado. Uma pontuação maior que 8 só indica alto risco, mas não confirma o diagnóstico. Isso é muito comum. A triagem identifica o risco, mas o diagnóstico definitivo depende de avaliação clínica muito mais abrangente.